Bom dia, graça e paz, que Deus assim nos abençoe na manhã desse dia. Sou o pastor Christian, pastor da Segunda Igreja Batista em Comendador Soares, juntamente com o pastor Robson. Peço desculpa a você, porque a minha imagem hoje ela não quer assim aparecer, mas eu louvo a Deus porque Deus ele tem propósito nisso tudo. Eu creio, porque hoje quem vai estar trazendo a mensagem da palavra para nós não será eu, será outra pessoa, a irmã Fernanda, né, esposa do nosso pastor Robson. Então, assim, não era para eu mesmo estar trazendo a mensagem. E logo a minha câmera do aparelho não quer funcionar. Mas eu louvo a Deus porque estamos aqui nessa manhã para poder engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Eu vou estar assim orando, colocando esse culto nas mãos de Deus, colocando a sua vida nas mãos de Deus, e que possamos nessa manhã glorificar e exaltar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, graças nós damos. Obrigado a Deus, porque Tu és o nosso Deus, e a Tua graça e misericórdia tem estado conosco todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, te agradecendo, ó Pai querido, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. E te peço, ó Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa permanecer conosco nesse culto que é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai amado. Que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Pai amado, estar se recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, ó Pai querido. E é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. E agradecidos somos. Amém. Meus queridos, nessa manhã, eu gostaria de estar assim, já convidando a Dona Silas, que ela estará assim conosco, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Bom dia, Dona Silas. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Amém, minha querida. Louvo a Deus pela sua participação aqui conosco, e vou dar a oportunidade agora para a senhora estar assim, louvando ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus. E se quiser mandar aquele recadinho para a Segunda Igreja Batista, nós estamos assim morrendo de saudade da senhora, tá? A oportunidade agora está com a senhora. Bom dia, igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Estarei louvando a Deus neste momento. Estarei louvando a Deus com o hino de número 342 do cantor cristão. A cruz que me deu Jesus Cristo fortalece o meu amor. As dores que sempre me ferem não me apartam do Senhor. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vêm assaltar, não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. O mundo a meu mestre despreza e persegue os de Jesus, mas por seu amor, pela graça, levarei a minha cruz. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vêm assaltar. Não esconde meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. Fazer a vontade de Cristo, eu desejo sempre sim,
contando eu a tão bela história. Tenho gozo, paz sem fim. A cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assaltar, não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, dona Silas, que Deus assim te abençoe. Ora para a gente, dona Silas, agradecendo a Deus. Santo e maravilhoso Deus, na tua presença estamos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela salvação, pela noite em paz que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Ó Deus, vem abençoar, ó Deus, o teu povo, todo o povo, ó Deus, que confia em ti, em toda a face da terra. Ó Pai, nós te somos agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor está nos dando, ó Pai, pela saúde, ó Deus, que o Senhor nos dá. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, pelo teu povo reunido agora, ó Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, que possa, ó Deus, chegar no teu trono de graça como cheiro suave. Ó Deus, e que aonde, ó Deus, a tua palavra chegar, ó Deus, possa encontrar lugar nos corações. Fica conosco, Deus. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a senhora, dona Silas, obrigado. Matamos a saudade não somente da senhora, mas da sua linda voz, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Ainda fomos abençoados por essa oração. Que Deus assim te abençoe, te proteja, te guarde todos os dias, minha querida. Muito obrigado, tá? Amém, pastor. Amém. Meus queridos, nós continuaremos aqui adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Como eu disse para você, a minha imagem hoje não está aparecendo, né? Mas eu louvo a Deus porque no dia de hoje não sou eu que vou trazer a palavra, mas nós continuaremos nesse momento adorando e exaltando o nome do nosso Deus. E eu gostaria de convidar a irmã Glaucimar. Irmã Glaucimar, ela é esposa do nosso querido irmão Luiz Cláudio, e ela vai estar, sim, adorando e exaltando a Deus também nessa manhã. Bom dia, minha querida. Bom dia, pastor. Deus abençoe sua vida. Amém. Como é que está a família? Está tudo bem? Todos bem? Para a honra e glória de Deus? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, aquilo que Deus colocou no seu coração para estar nos abençoando. Um momento. Quem é que não tem para contar uma experiência que não dá para explicar, que é um milagre? Um dia em algum lugar o inesperado ocorreu e um livramento após. Nem pude entender, mas alguém estava orando por você. Alguém estava orando por você em meio ao furor da tentação. Alguém estava orando por você. Jesus tocou naquele coração. Foi por isso que você pôde vencer. Alguém estava orando por você. Isso é possível, sim.
Não subestime o poder da oração. Um dia em algum lugar, o inesperado ocorreu e um livramento após. Nem pude entender, mas alguém está orando por você. Alguém está orando por você em meio ao furor da tentação. Alguém está orando por você. Jesus tocou naquele coração. Foi por isso que você pôde vencer. Alguém está orando por você. Isso é possível, sim. Não subestime o poder da oração. E agora que sabe o valor de um cristão intercessor, tu pode ser e pedir por outro alguém. Alguém está orando por você em meio ao furor da tentação. Por você, Jesus tocou naquele coração. Foi por isso que você pôde vencer. Alguém está orando por você. Isso é possível, sim. Não subestime o poder da oração. Amém. Amém, minha querida. Muito obrigado. Eu queria aproveitar, né, e a oportunidade que você está assim conosco nessa manhã e vou convidar a Fernanda e você vai estar assim orando pela Fernanda. Fernanda vai trazer a palavra de Deus para nós nessa manhã. Estou aqui convidando a Fernanda e vamos estar assim agradecendo a Deus, colocando a Fernanda nas mãos de Deus para que ela possa ser vaso de barro nas mãos de Deus como ela já é e possa continuar nos abençoando como ela sempre nos abençoa quando traz a palavra. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Deus abençoe, tá, minha querida? Amém. Glória a Deus. A Glaucimar vai estar orando por você nesse momento. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de falar contigo todos os dias. Pai, nessa hora eu quero te entregar nas tuas santas mãos, Senhor, a Fernanda, que eu possa estar abençoando, Senhor, a vida dela, Senhor, cada dia. Que eu possa estar usando, Senhor, que ela nesse momento, que ela venha falar, Senhor, aquilo que está diretamente do seu coração para o coração dela. Esteja nos abençoando, Senhor, nos dê um restante de dia abençoado na tua presença e tudo que vem acontecer, Senhor, nesse dia, seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Amém, Fernanda. Deus te abençoe grande e poderosamente, tá, minha querida? A palavra está contigo. Amém. Glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, por todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas e agradecer também ao pastor Cristian, ao pastor Robson, né, pelo convite e pela confiança, né, de estar com essa responsabilidade. Nessa manhã, nós estaremos lendo, gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos dar um passeio lá no Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento, nós vamos falar um pouquinho aqui da história do povo de Israel,
história maravilhosa que nos fascina, pelo menos me fascina, e uma história de grande valia para a nossa história hoje, né, como povo de Deus, como servos de Deus. Aí eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em 2 Samuel, livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 6, nós estaremos lendo a princípio, no versículo de 1 a 11, tá? E estaremos trabalhando nessa manhã com o tema Quando estamos na presença de Deus. Aí nós vamos ver um pouquinho do que acontece quando nós estamos na presença de Deus. Como a nossa vida deve ser quando nós estamos na presença de Deus. O que deve acontecer? Vamos ler o texto de 2 Samuel 6, versículos de 1 a 11, que diz assim: E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Senhor, obrigada pela leitura da tua palavra. Ó Deus querido, que não seja eu, ó Deus, a estar aqui, mas que eu seja, Senhor, tão somente instrumento teu nesta manhã. Que tudo que for falado aqui, Senhor, seja, Pai, totalmente para engrandecimento do teu santo nome, para que o teu nome seja glorificado por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse texto é um texto bem conhecido, né, de todos. Nós já algumas vezes já lemos esse texto, algumas vezes nós já ouvimos mensagens sobre esse texto, né? Esse texto ele fala sobre a primeira tentativa de Davi, né? Assim que Davi assume, né, o seu reinado, né, assume a sua posição como rei de Israel, ele entende que ele precisa trazer a arca do Senhor para o meio do povo. Né? Davi estava ganhando, aí, vencendo as guerras, ele queria também que o povo de Israel experimentasse essas vitórias. Né? E aí ele resolveu trazer a Arca da Aliança para o meio do povo. Né? E aí Davi procura saber onde está a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ela estava na casa de Abinadab. Né? Mas, para nós entendermos um pouquinho essa história, vamos dar um pulinho lá em 1 Samuel, para a gente poder entender como a arca saiu do meio do povo, como a arca foi levada, né, foi retirada do meio do povo. Né? Porque os israelitas agora
resolveram tomar a Arca da Aliança. Como é que a Arca da Aliança saiu do meio do povo de Israel? Nós vamos, então, lá em 1 Samuel, para nós vermos aí aonde começa essa história da retirada da arca do meio do povo. Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 2. Nós não vamos ler o texto, nós vamos apenas dar uma explanada, uma resumida, porque também é um texto muito conhecido, né? Tudo vai começar com um personagem chamado Eli. Eli e os seus 2 filhos. Né? Uma história conhecida, né? A história do sacerdote Eli. Né? Eli ele era o sacerdote na casa de Deus e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias eles eram filho do sacerdote da casa de Deus, mas eles agiam totalmente contrário àquilo que deveria agir como um filho de um sacerdote criado no templo, aprendendo as ordenanças do Senhor, né? E aí você vai ler isso lá, acompanha aí na sua Bíblia, no 1 Samuel 2, a partir do versículo 12, você vai ver as coisas erradas que Ofni e Finéias faziam no templo, né? Aí nesse capítulo vai dizer que quando o povo ia levar o sacrifício, né, levava o sacrifício no templo, Ofni e Finéias eles agiam com leviandade, né? Eles enfiavam o garfo no caldeirão e retiravam as partes, né, do holocausto, das ofertas que o povo havia levado para oferecer ao Senhor. E aí a Bíblia diz que os levitas, né, que eles eram levitas na casa de Deus, né, porque eles trabalhavam na casa de Deus, eles eram filhos do sacerdote. A Bíblia vai dizer que os levitas eles não deveriam comer a melhor parte, eles poderiam comer outras partes, as partes mais simples do animal, mas as melhores partes deveriam ser oferecidas ao Senhor. E Ofni e Finéias, eles metiam o garfo, né, que fala que eles pediam que os seus servos metessem o garfo de 3 pontas e a parte que viesse no garfo eles comiam. Eles se fartavam primeiro, a oferta não chegava nem primeiro até ao Senhor, né? E com isso, o povo vendo isso, o povo desanimou de ofertar na casa do Senhor. O povo desanimou de levar os seus sacrifícios para ofertar ao Senhor. E lá no versículo 24 vai dizer que a consequência disso, né, quando o povo deixou de levar as suas ofertas, isso multiplicou muito o tamanho dos pecados dos filhos de Eli. E aí Deus fala com o profeta Samuel que ele julgaria a casa de Eli. E assim Deus fez, né? E aí Deus fala com o profeta Samuel o que ele ia fazer com a casa de Eli. O profeta Samuel relata para Eli o que Deus havia falado com ele, e aí o sacerdote Eli quis ainda tentar consertar a sua casa, mas aí já era tarde demais. Não tinha mais como ele fazer esse ajuste, já estava tudo... Ele tinha tido muito tempo para pôr em ordem a sua casa, para pôr em ordem os seus filhos. E com isso, há uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E aí os israelitas foram derrotados e os filisteus, nos dias do sumo sacerdote Eli, tomam a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ela é levada do povo de Israel, né? Os filisteus se apossaram da Arca. Mas o Senhor enviou, né? E aí depois que a praga, né? Aí nós vemos aí a tomada da Arca da Aliança do meio do povo de Israel. Por quê? Por causa de uma imprudência, né, dos filhos do sacerdote Eli. Essa foi uma das causas do porquê que a Arca da Aliança foi retirada do meio do povo de Israel. E aí, com isso, os filisteus se apossam da Arca e a Arca fica no meio dos filisteus durante 7 meses. Mas a Arca da Aliança ela era algo muito importante.
se tratava da presença de Deus, né? E a presença de Deus, ela deve ser tratada com severidade, com sinceridade, com respeito e com dignidade, né? E os filisteus, eles não eram pessoas de Deus, pessoas que viviam no plano espiritual, né? Então, enquanto a Arca da Aliança ela esteve no meio dos filisteus, eles experimentaram ali coisas terríveis, né? Houve infestação de rato, as pessoas ficaram com tumores, ficaram com lepras, né? Por quê? Porque a Arca da Aliança ela não era para estar no meio de um povo indigno, né? No meio dos filisteus. E aí, depois, quando os filisteus veem que a Arca da Aliança estava trazendo, né, desgraça para o meio, você vai encontrar isso lá no capítulo 6, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 6, você vai ver esse relato dos filisteus se apossando da arca e a arca trazendo desgraça para o meio do povo. A arca, então, depois eles resolvem então levar a arca para a casa de Abinadab. Abinadab, ele era um levita, né? E aí a arca dali, você vai ver isso agora a partir do capítulo 7, lá no versículo 1 e 2, né? A partir do versículo 1 e 2, a arca é levada para a casa de Abinadab, né? E a Arca da Aliança ela vai ficar 20 anos na casa de Abinadab. E aí o filho de Abinadab, Eleazar, um dos filhos de Abinadab, Eleazar, ele é consagrado para cuidar da Arca do Senhor. Porque a arca não era um objeto que deveria ser manuseado de qualquer forma. Tinham as pessoas certas para manusear a arca, né? E aí, como a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, alguém teria que ser consagrado para cuidar dela, né? E aí, a arca fica na casa de Abinadab. E Eleazar, um dos filhos de Abinadab, que é o responsável ali por cuidar da Arca da Aliança. A Bíblia não vai nos dar muita informação do que aconteceu na casa de Abinadab durante esse tempo todo que a arca permaneceu na casa dele, né? Como a Bíblia não nos relata, a gente às vezes começa até a imaginar, né? A Arca da Aliança ela representava ali a presença de Deus. E se a Arca da Aliança ficou num quarto escondido, com um pano por cima, Abinadab de repente perdeu a oportunidade de usar, de manifestar, né? De aproveitar a presença de Deus na sua casa, né? A Bíblia não dá tantos relatos, né, do que aconteceu. Então, nós podemos até deduzir que, de repente, não aconteceu nada. De repente, a Arca da Aliança ficou esse tempo todo na casa dele e não aconteceu nada. E aí, nós vamos agora chegando aqui no texto, novamente, agora que nós vimos como a Arca da Aliança ela foi retirada do meio do povo, por causa de uma imprudência, por causa de uma leviandade, né, de pessoas que deveriam estar adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, estavam ali fazendo coisas erradas, provocando a ira de Deus no meio do povo, né? E aí, depois que a arca foi levada pelos filisteus, Davi agora assume o reinado e ele agora tenta, né? Essa foi a primeira tentativa de Davi de resgatar a arca para o meio do povo, novamente, né? Para o meio do povo de Israel. E aí, Davi faz o quê? Davi, tomado, né, dessa vontade, dessa alegria, ele vai reunir 30 mil homens. E ele vai partir lá para Balaá, porque ele fica sabendo que a arca está na casa de Abinadab. E aí, Davi parte para a casa de Abinadab com os 30 mil homens, faz um carro de boi, constrói um carro novo, um carro de boi, e vai para a casa de Abinadab e pega a arca. E aí nós vamos destacar nesse texto duas coisas que nós gostaríamos de tratar nessa manhã com a leitura desse texto, com essa pequena reflexão. A primeira coisa que eu gostaria de tratar conosco, de nós estarmos tratando nessa manhã, a primeira coisa é como está o nosso compromisso na presença do nosso Deus. Como está a nossa vida como servos de Deus diante da presença de Deus? O segundo ponto que nós vamos tratar também nessa manhã
é como está a minha casa, como está a minha família, como está a minha vida diante da presença de Deus. E aí o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é sobre o nosso compromisso com Deus, nós como servos de Deus, falando aqui, tratando aqui do capítulo 3, do versículo 3 do capítulo 6, que diz assim: Davi pega a arca, constrói o carro novo e vai para a casa de Abinadab para resgatar a arca. Então, aqui no primeiro ponto nós vamos tratar. No versículo 3 diz que eles colocaram a arca num carro novo, né? Vamos colocar aí uma carroça, né? Era um carro novo puxado por bois. E a arca representava a presença e a santidade de Deus. A arca deveria ser tratada com um cuidado especial, muita reverência diante da presença do Senhor. E Davi, ele estava tão com vontade, né, de que o povo pudesse adorar, de que o povo pudesse ter acesso à arca, e ele não se preocupou, ele não se atentou da forma de como a arca ela deveria ser transportada. Né? Agora, ele, como rei, ele quer trazer a arca para o meio do povo, para que o povo pudesse também se alegrar, para que o povo também pudesse adorar, né? Porque a arca ela representava isso, né? O povo deveria estar ali em adoração ao Senhor, representava a presença de Deus no meio do povo. E aí, Davi não se preparou, né? Davi não estava ciente das regras estabelecidas na lei de como a arca deveria ser manuseada, né? Nós vamos encontrar isso lá em Êxodo 37, versículo 5, dizendo como a arca ela deveria ser transportada, né? No versículo 5 diz assim, de Êxodo 37, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar, né? Para levar. A arca ela deveria ser conduzida por levitas, e ela possuía 4 argolas de ouro em suas pontas, e deveria ser colocada ali um varal de madeira, e a arca deveria ser levada no ombro dos levitas. Então, tinha todo um processo, tinha toda uma maneira que o Senhor colocou, tinha um critério para que a arca pudesse ser carregada. Mas Davi não se atentou, ele não se preocupou. Ele não procurou primeiro saber sobre isso, como ela deveria ser carregada. E com isso nós aprendemos algumas coisas, meus irmãos. Primeira coisa, as coisas devem ser como Deus manda, não como eu acho que tem que ser ou da forma que irá agradar os outros. Quando nós tratamos das coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas devem ser da forma que Deus exige que seja. As coisas não podem ser da forma que eu quero fazer. As coisas de Deus elas não podem ser passadas por pular etapas. A gente não pode pegar atalhos para fazer as coisas de Deus. As coisas de Deus precisam ser feitas conforme elas têm que ser feitas. Às vezes nós perdemos a noção do que significa o mundo espiritual na nossa vida. E às vezes nós fazemos as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, porque às vezes nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. E aí procuramos fazer as coisas dos homens da melhor forma possível, porque são coisas que nós estamos vendo. Nós agradamos os nossos patrões, nós fazemos os nossos trabalhos da melhor forma, porque o homem está vendo. Porque se nós não fizermos bem, nós somos mandados embora, ou somos punidos, ou somos chamados a atenção, porque são coisas que nós conseguimos ver. E fazemos, às vezes, de qualquer jeito. Né? E as coisas de Deus nós vamos fazendo assim, da forma que a gente acha que tem que ser feito. Vamos pulando atalhos, vamos fazendo coisas mais fáceis, vamos colocando no carro de boi para chegar mais perto, vamos dizer assim, para chegar mais fácil. Né? E a segunda coisa, meus irmãos, que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos entender que as ordens de Deus precisam ser obedecidas, ainda que aos nossos olhos pareçam ultrapassadas.
Davi, ele quis ali pular etapas, né? A arca deveria ser levada pelos levitas, mas Davi, por ele achar a praticidade, ele ignorou a ordem que deveria ser feita, ele pagou um alto preço por isso. Ele pulou etapas, ele pegou atalhos para poder fazer as coisas de Deus. E nós precisamos entender que as coisas de Deus precisam ser feitas com organização. Quando estamos na presença de Deus, nós fazemos tudo aquilo que é concernente ao reino de Deus, com zelo, com amor e com cuidado. Quando nós estamos na presença de Deus, aquilo que é concernente ao reino de Deus precisa ser feito com dedicação, meus irmãos. Porque nós, às vezes, não conseguimos ver o espiritual, fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Ah, tá bom, ninguém tá vendo, assim tá bom, tá ótimo. E uma vez eu ouvi uma mensagem que falava que se nós pudéssemos contemplar o mundo espiritual, a nossa vida seria totalmente diferente. Porque nós teríamos temor, nós teríamos medo, e aí nós faríamos as coisas não por entendermos que nós precisamos fazer, mas nós faríamos as coisas porque nós teríamos medo. Mas aí o Senhor, ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos fala como as suas coisas precisam ser feitas. Nós precisamos fazer as coisas de Deus da maneira que Deus exige que ela seja feita. Amor, zelo e dedicação. Para isso que nós fomos chamados, para isso que o Senhor nos separou, porque Ele viu em nós condição de fazermos a sua obra. Ele viu em nós um povo separado que tivéssemos condições de fazer a sua obra, de fazer a sua vontade. Por isso Ele nos separou, por isso Ele nos chamou. E quando Ele nos chama, ainda que a gente fale, eu não tenho condições, Ele nos capacita. Mas para Ele nos capacitar, nós precisamos estar na sua presença. Você entende isso? Isso é para mim e é para você. Eu entendo isso perfeitamente para mim primeiro, para que eu consiga entender as coisas concernentes ao reino de Deus. Eu preciso estar na presença do Senhor. O segundo ponto, vamos lá para o versículo 6 e 7, que diz assim: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão e a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E aí, quando nós lemos esse texto de Uzá, às vezes, quando nós olhamos para o nosso lado carnal, a gente fica falando assim, poxa, mas Uzá teve uma boa intenção, né, de segurar a arca, e ele, para a arca não poder cair, ele segura na arca, a arca cai, e Deus faz essa punição com ele. Quando nós lemos esse texto e trazemos o texto para o contexto real que ele vai nos mostrar, vai dizer que Uzá, ele ficou 20 anos, a arca ficou na sua casa, durante 20 anos. Durante 20 anos ele foi orientado a não encostar na arca. Ele foi orientado a não ter acesso à arca. E aí, naquele momento todo de festa, de alegria, de celebração, Uzá ver uma oportunidade de repente, testar até Deus. Será que realmente esse tudo que eu aprendi, esse tudo que eu ouvi, realmente é verdade, de que Deus ele pune quando nós encostamos na arca? E aí ele teve a intenção, a boa intenção ali, de encostar na arca. Irmãos, o reino de Deus não é para viver de boa intenção. O reino de Deus é para vivermos de discernimento. Fazermos as coisas do Senhor com discernimento. Precisamos discernir o que é certo e o que é errado. Uzá parecia agir com sinceridade. O seu desejo ali, de repente, era de segurar a arca, mas ele sabia que ele não poderia fazer aquilo.
De repente, o seu sentimento ali era de sinceridade, mas ele violou uma ordem do Senhor. Ele fez algo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos demonstrar para o Senhor consideração às coisas santas, consideração à presença de Deus, às coisas de Deus. Nós não estamos dizendo aqui de materializar instrumentos, de materializar ferramentas, de materializar as coisas que são materiais. Nós estamos falando aqui da presença de Deus. E a presença de Deus é algo que precisa demonstrarmos consideração, é algo santo. E nós precisamos aprender com isso, que as coisas concernentes ao reino de Deus, nós não podemos andar distraídos. Nós precisamos fazer as coisas de Deus conscientes de que aquilo que nós fazemos é para agradar o Senhor. Não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, porque é para Deus, né? Fazer as coisas de Deus de forma negligente, né? Algumas consequências sempre nos virá. A consequência de Uzá foi, ele morreu ali, todos puderam ver a morte de Uzá fisicamente. Mas, às vezes, quando nós deixamos de fazer as coisas de Deus, largamos para lá, fazemos de qualquer jeito, nós já não estamos mais sentindo a presença de Deus para podermos fazer as coisas de Deus com amor, com zelo. E aí, quando nós vemos, nós nos afastamos da presença de Deus, saímos da presença de Deus, e aí não fazemos mais as coisas de Deus com dignidade, como ela deveria fazer. E aí nós fazemos as coisas de Deus com uma desconsideração à sua santidade. E com isso, irmãos, nós nos afastamos da presença de Deus. E aí, como têm sido as nossas ações como servos de Deus? Nós temos tido somente a intenção de adorá-lo ou temos andado distraídos fazendo o que nós queremos fazer? Ou fazemos porque precisamos fazer? Ou fazemos porque alguém pediu para fazer? Irmãos, quando o Senhor nos chama para o simples fato, né? O fato maravilhoso que Deus já viu em nós, essa condição de sermos servos, é algo que precisa arder no nosso coração. É algo que precisamos entender que somos um povo privilegiados, por entendermos que Deus nos amou com tanto amor que viu em nós a condição de sermos um povo separado para adorar. A continuação, o povo de Israel foi um povo separado para adorar o Senhor. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nos separou também para que nós pudéssemos ser um povo que continuasse a sua adoração. E nós precisamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, com toda a devoção, com toda a adoração, com amor, com zelo, com gratidão por tudo aquilo que Deus fez e por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. É muito bom, irmãos, nós ouvirmos: você vai ser abençoado, você vai prosperar, e aí a gente se sente agradecido, nossa, que bom. Mas nós nos esquecemos que, para nós sermos abençoados, para nós sermos prósperos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não é só querermos receber, nós precisamos dar. Primeiramente, nós precisamos dar. E aquilo que o Senhor quiser fazer em nós, Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Não porque nós estamos fazendo, ou porque nós queremos receber. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, de entender que as coisas do Senhor, elas precisam ser feitas com amor, com zelo, e não estarmos distraídos. Uzá se distraiu e ele morreu fisicamente. Se nós estivermos distraídos, nós também teremos uma morte espiritual. E assim nos afastaremos da presença do Senhor. E agora nós vamos para o versículo 11. E aí o segundo ponto que nós vamos tratar também nessa manhã é como está a presença de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. No versículo 11 diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom.
um tempo suficiente para que Deus pudesse mostrar a sua benevolência a ele e a sua família. Eles não conheciam a Deus, né? A Bíblia fala que ele era geteu, né? Ele era um levita, mas da casa, né, pertencia a outro clã, vamos dizer assim, né? Então eles não tinham contato diretamente com Deus. E aí nós, né? Mas Deus deu a oportunidade da arca ficar na casa dele 3 meses. E durante esses 3 meses que a arca ficou na casa dele, ele aproveitou para ser abençoado. Ele aproveitou para desfrutar dessa bênção, ele e a sua família. E aí nós trazemos para os nossos dias de hoje, nós vamos dizer, nós estamos 3 meses em casa, com as nossas famílias, com os nossos filhos. E como tem sido a presença de Deus na nossa casa? Como tem sido a presença de Deus no meio da nossa família, esse tempo que o Senhor separou para que nós estivéssemos com as nossas famílias? Seja com você e seus filhos, seja você com o seu esposo, seja você sozinho, porque você também representa a sua família. Como está? Você tem aproveitado esse tempo para buscar mais o Senhor? Você tem aproveitado esse tempo para orar mais, para ler mais a palavra, para adorar, para cantar, para se derramar diante da presença de Deus? Esse é o tempo que o Senhor está te dando. Nós estamos também exatamente 3 meses nesse confinamento, nesse momento que nós chamamos aí de ficar em casa. Nós estamos tendo o mesmo tempo até aqui que Obed-Edom teve para ficar com a sua família. E ele aproveitou esse momento para que a sua família fosse abençoada através da palavra de Deus, através da presença de Deus ali com a sua família. E aí, como nós vimos no início da nossa meditação, quando a Arca da Aliança ela foi retirada, né, do meio do povo, aconteceram muitas coisas terríveis na casa de Eli. Eli e a sua família experimentaram tragédias e mortes. Irmãos, quando nós saímos da presença de Deus, não é diferente. Nós também experimentamos uma morte espiritual. Deus nos chamou para que nós pudéssemos viver na sua presença. E a presença de Deus em nossas vidas não é algo para nós vivermos de momentos, só aquele momento que às vezes a gente coloca uma música e a gente começa a chorar, a gente se emociona, a gente se arrepia. Isso é um momento, é bom, é a presença de Deus também, mas não é. A presença de Deus ela não pode ser algo momentâneo na nossa vida. A presença de Deus precisa ser algo constantemente na nossa vida. Da hora que nós acordamos, à hora que nós vamos dormir. E todo tempo, em todo momento, nós precisamos estar com os nossos pensamentos ligados no Senhor, ainda que estamos fazendo as nossas obrigações diárias. É uma hora que você está trabalhando, que você está no serviço, é a hora que você eleva o seu pensamento a Deus, é a hora que você agradece a Deus por você estar no seu emprego, é a hora que você agradece a Deus por estar fazendo o alimento da sua família, porque Deus deu a oportunidade de você ter o alimento na sua casa para você poder fazer. É a hora que você está limpando a casa, é a oportunidade que Deus está te dando de ter te dado saúde para você poder agir assim. Nós precisamos agradecer ao Senhor a todo tempo, porque a presença de Deus, ela precisa estar constante nas nossas vidas. Não leve para dentro da sua casa deuses estranhos. Não faça coisas obscuras para que a presença de Deus saia da sua casa. Quando a presença de Deus saiu da casa de Eli, do meio de Eli, eles experimentaram mortes, eles experimentaram tragédias, eles experimentaram tristeza. Os 2 filhos de Eli morreu, e a sua nora, a esposa de Finéias, que estava grávida, também morreu. Porque a presença de Deus saiu do meio do povo. Irmãos, vamos continuar com a nossa vida na constante presença do Senhor. Nós temos vivido dias difíceis, temos vivido momentos que às vezes nós pensamos até em chorar, às vezes tem sido só isso.
mas vamos estar na presença do Senhor. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança ela não foi feita para virar um objeto de adoração. O povo não deveria adorar a arca como um objeto de adoração, como uma imagem de adoração. Mas a Arca da Aliança representava ali que Deus estava no meio deles e que eles precisavam adorar a Deus e agradecer por cada conquista, por cada batalha, por cada vitória. Hoje, nós temos livre acesso à presença de Deus. Quando Jesus veio, quando morreu, quando lá em Marcos 15, 38, diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E com isso nós tivemos acesso à presença de Deus. Hoje nós não precisamos de sacerdote, hoje nós não precisamos de ninguém para interceder a Deus. Nós temos livre acesso à presença de Deus, para nos entregarmos, para nos derramarmos, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, para estarmos cada dia mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor, na sua presença. Queridos, não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de orar, não deixe de adorar, ainda que os dias sejam maus. Não queiramos só receber as bênçãos de Deus, entregue a Deus a sua oferta, o seu sacrifício de louvor. Porque quando você fizer isso, quando eu faço isso, quando nós fizermos isso, Deus vai achar em nós um verdadeiro adorador e vai nos abençoar. Porque nós estamos nos entregando ao Senhor. Aproveite a oportunidade que você tenha de estar na presença de Deus. O mundo jaz no maligno. Para o mundo, muitas coisas, às vezes a gente fica questionando, mas o ímpio prospera, o ímpio tem tanta coisa e eu não tenho. O ímpio jaz no maligno. O diabo já tem as suas vidas. Enquanto eles não se entregarem a Jesus, as suas vidas pertencem ao diabo. Mas nós que fomos resgatados pelo Senhor e hoje temos livre acesso à sua presença, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na sua presença. Vamos agarrar isso, meus irmãos, com unhas e dentes, vamos adorar o Senhor, vamos ter prazer de estar na casa do Senhor, vamos ter prazer de fazer a obra do Senhor, vamos ter prazer de dizer sim ao Senhor quando o Senhor nos convocar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Foi assim que ele falou para Timóteo, você tem que ter ousadia, pregar a palavra, ler a palavra, me buscar na palavra. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de ousadia para pregarmos a sua palavra, para falarmos do seu amor, para estarmos na sua presença, para sermos abençoados e abençoarmos a vida das outras pessoas. Irmãos, seja a bênção. Seja a bênção na vida de alguém. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te usar para abençoar outras pessoas. É muito bom. É muito bom termos bênção na vida das outras pessoas. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Mas, para isso, permaneça na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós passamos pelas lutas, nós passamos pelas barreiras e vencemos. Estamos num momento difícil, num momento de crise, mas que nós possamos vencer. E o texto vai terminar dizendo que depois que Davi reconheceu o seu erro, depois que Davi viu que não era daquela forma, ele voltou, ele se preparou, ele preparou os levitas, ele preparou as varas, ele ungiu, ele pediu, você pode acompanhar isso a partir do versículo 12, né? Quando as pessoas falaram, Davi, a casa de Obed-Edom está prosperando, a casa de Obed-Edom está sendo bênção. Davi, não, vamos trazer essa bênção para o meio do povo, vamos buscar a arca novamente. E aí Davi se prepara, agora sim, de uma forma correta, e vai buscar a arca. E a arca retorna para o meio do povo. A presença de Deus retorna para o meio do povo. E com isso nós aprendemos, meus irmãos, se temos feito coisas erradas, coisas que não agradam ao Senhor, oremos, reflitamos, buscamos no Senhor a melhor forma
que nós possamos trazer de volta a sua presença para as nossas vidas. E aí a Bíblia o texto vai terminar dizendo que eles se alegraram porque a arca voltou para o seu meio, a presença de Deus voltou para o seu meio. Que nós possamos também, meus irmãos, nos alegrar na presença do Senhor, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo todos os dias. Esteja na presença do Senhor em todos os momentos. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa sentir a presença de Deus rica e abundantemente na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, minha querida irmã Fernanda. Louvo a Deus pela sua vida, pela palavra abençoada e abençoadora que você trouxe para nós. Eu gostaria de convidar alguém muito especial para estar orando por você nesse momento, né? Pastor Robson, ele vai estar assim nesse momento, orando por você e dando as considerações finais, implementando a bênção apostólica sobre nossas vidas. Amém, glória a Deus. Bom dia, graça e paz para todos. Que bom poder estar com vocês nessa manhã, recebendo esse maná dos céus, aí da minha querida esposa Fernanda, né, que está terminando aí o curso. Que Deus continue abençoando a sua vida, minha querida. Amém. Você é bênção na minha vida. Vamos orar, meus irmãos? Glórias nós te damos, ó Pai, por esse momento, por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo dom da vida, ó Pai. Obrigado pelo milagre, ó Pai, de acordarmos pela manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, nós te suplicamos que o Senhor continue nos abençoando, guardando, nos livrando de todo e qualquer mal. Fica conosco, ó Pai, durante todo esse dia. Dá-nos entendimento da Tua palavra. Nós glorificamos o Teu nome e te adoramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus que esteve aqui presente e com todos espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glória Amém. a Deus. Mais tarde nós estaremos novamente às 18 horas, o nosso culto aqui online. Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Cristian.